Existem lugares na Terra que parecem existir fora do tempo, sabe? Lugares onde a lógica dá uma rasteira na gente, onde o frio na espinha não vem do vento, mas daquela sensação de estar sendo observado, da presença invisível de algo que nunca foi embora de verdade. Esses cantos escuros do mapa, tipo casas abandonadas e becos sinistros, carregam histórias de dor, sofrimento, tragédias que te deixam de cabelo em pé. Histórias que não caíram no esquecimento, porque continuam acontecendo. O que você vai ver agora não é só uma lista, não é igual a ler a lista de compras do supermercado. É um mergulho de cabeça, tipo cair na piscina de roupa e tudo, nos lugares mais arrepiantes do planeta. É de gelar o sangue, coisa de filme de terror, de florestas onde o silêncio é ensurdecedor, tipo a floresta da Tijuca de madrugada, a castelos onde os ecos não vêm das paredes, mas das almas penadas. Cada lugar nessa lista é real, pode procurar no Google. Os registros existem, não é lenda urbana, não. E tem gente que jura de pé junto que viu coisas lá, gente que nunca mais foi a mesma depois de botar os pés nesses lugares. Se você acha que tá seguro aí no seu sofá, assistindo isso de boas, se engana. Porque às vezes, só de ouvir falar dessas coisas, já dá para sentir um arrepio, sabe? Algo pode despertar, tranca a porta, apaga a luz e se prepara. Pega a pipoca que agora o negócio vai ficar sério. Os próximos minutos vão te levar numa viagem de arrepiar até os ossos, daquelas que você conta para os seus amigos depois, onde o que não se vê é o que mais assusta. Esse é o seu passaporte para os 10 lugares mais aterrorizantes, assombrados e amaldiçoados do mundo. Bem-vindo ao lado B da história, aquele que não te contaram na escola. Escondida entre os canais labirínticos de Xochimilco, na cidade do México, existe uma ilhazinha que arrepia até os mais céticos. Dá até para sentir um frio na espinha, sabe? Seu nome? Ilha das Bonecas. O cenário? Parece coisa de filme de terror. É um pesadelo a céu aberto. Centenas de bonecas penduradas em árvores retorcidas, com olhos faltando, membros arrancados, cabeças mofadas. Dá medo só de olhar. Seu Julián Santana Barreira, o antigo morador da ilha, acreditava que o espírito de uma menina que tinha se afogado por ali precisava ser acalmado, sabe? Tipo, apaziguado. Dizem que ele achou uma boneca boiando na água logo depois da tragédia e pendurou a boneca na árvore como uma oferenda. Daí pra frente, virou quase uma obsessão. Ele começou a catar bonecas de tudo quanto é canto, do lixo, da água, de onde ele achasse, e pendurava todas elas nas árvores. Com o tempo, o lugar virou um altar macabro. Parece até cenário de filme de terror, né? Quem mora perto ou visita a ilha, jura que ouve coisas estranhas à noite. Sussurros, brinquedos se mexendo sozinhos. Tem gente que diz que até viu os olhos das bonecas piscando. Imagina só. E o mais macabro é que o seu Julián morreu exatamente no lugar onde ele dizia ter visto o corpo da menina. Coincidência? Sei não, viu? Muita gente acredita que o espírito da menina levou ele também. E dizem que, de noite, dá para ouvir risadas de criança ecoando pelos galhos das árvores. Meio arrepiante, né? Tem gente que jura que ouviu as bonecas chamando. Outros nunca mais voltaram para contar a história. O que era para ser uma homenagem acabou virando um ímã de energia pesada. Dá para sentir, sabe? Hoje em dia, a ilha atrai os mais corajosos ou os mais doidos que querem testar seus limites com o sobrenatural. E você, teria coragem de ir lá?
aos pés do imponente Monte Fuji, fica um dos lugares mais silenciosos e perturbadores do mundo. A floresta de Aokigahara, conhecida também como Mar de Árvores e, infelizmente, como a Floresta do Suicídio, esse mar de árvores esconde segredos que vão além da nossa compreensão. Centenas de pessoas tiraram as próprias vidas ali, quase como se fossem atraídas por uma energia obscura emanando do solo vulcânico. O silêncio dentro da floresta é sepulcral. O chão parece absorver qualquer som. Não se ouve um pássaro cantando, um inseto zumbindo, nada. Só o som dos seus próprios passos. E às vezes, de algo mais. Muitas trilhas não levam a lugar nenhum, como becos sem saída. Algumas são marcadas com fitas, deixadas por quem espera, ou esperava, encontrar o caminho de volta. Mas nem todos conseguem. As lendas locais falam dos Yurei, espíritos cheios de rancor, presos à terra pela dor e pelo sofrimento. É de arrepiar, igualzinho às histórias do Saci Pererê. Quem se aventura por lá conta cada história. Vozes sussurrando seus nomes, vultos passando entre as árvores, risadas vindas do breu. Arrepiante. Tem gente que jura sentir mãos invisíveis nos ombros, um frio de gelar a espinha, como se algo estivesse te observando. Em clareiras, em meio ao silêncio, encontram-se cartas de despedida, objetos pessoais, rastros de tragédias. A floresta não julga, ela só observa, impassível, e se ela te escolher, não adianta bússola, GPS, reza brava, nada te tira de lá. Porque em Aokigahara, a escuridão não é só a ausência de luz, é a presença de algo faminto. No coração da capital escocesa, fincado em cima de um vulcão extinto, se ergue o imponente castelo de Edimburgo. Mas por trás das pedras centenárias e da vista de tirar o fôlego, se esconde um dos lugares mais assombrados do mundo. Com mais de 1000 anos de história, o castelo foi palco de execuções brutais, torturas medievais e prisões dignas de filme de terror. Corredores apertados, masmorras sinistras e túneis esquecidos guardam ecos de dor e sofrimento. Tipo aqueles causos de arrepiar que a gente ouve na fogueira. Visitantes contam de sons de passos em corredores vazios, mudanças de temperatura que parecem coisa de outro mundo e aquela sensação de estar sendo observado, sabe? De gelar a espinha. Um dos fantasmas mais famosos é o do gaitista sem cabeça, uma figura que arrepia até quem não acredita nessas coisas. Dizem que ele foi mandado para explorar os túneis secretos do castelo e nunca mais voltou. Igualzinho a mula sem cabeça. Desde então, turistas e funcionários juram de pés juntos que ouvem melodias tristes de gaita de fole vindas das profundezas do castelo, mesmo quando não tem viva alma por perto. E não para por aí. Tem também aparições de soldados sem rosto, mulheres chorando pelos salões, igualzinho à lenda da loira do banheiro, e até um cachorro fantasma que perambula pelo cemitério do castelo. Acredite se quiser, até pesquisadores de paranormal, gente que não se assusta fácil, já meteram o pé na estrada depois de passar uma noite investigando o castelo. O clima lá dentro é pesado, denso, como se cada parede tivesse uma história para contar, sabe? Parece até que a gente está num episódio do Linha Direta. Estar lá é como carregar o peso de centenas de almas nas costas, igualzinho a cruz que a gente carrega na Sexta-feira Santa. E quando o silêncio chega, é aí que as vozes do passado começam a cochichar nos seus ouvidos. À primeira vista,
O cemitério de Greyfriars, em Edimburgo, parece só mais um cemitério antigo, cheio de lápides gastas pelo tempo, tipo um cenário de novela das 6. Mas quando a noite cai, ele se transforma num dos lugares mais sinistros do mundo, sabe? Daqueles de arrepiar até os cabelos da careca. O que faz esse cemitério ser tão especial, digamos assim, é o túmulo do George Mackenzie, o famoso Mackenzie Sangrento. Parece nome de vilão de filme de terror, né? Lá no século XVII, ele mandou prender e matar centenas de Covenanters, protestantes escoceses que eram perseguidos por causa da fé deles. Uma verdadeira tragédia. Quando bateu as botas, ele foi enterrado num mausoléu imponente, dentro do próprio cemitério. Pensa na ostentação. Desde então, virou rotina. Relatos de aparições, gente levando uns encostos da pesada, desmaiando do nada. Parece até a história do Seu Madruga. E o mais famoso desses causos é o chamado Poltergeist de Mackenzie. Tem turista que jura de pé junto que levou empurrão, arranhão, que foi até sufocado por uma força invisível perto do mausoléu. Deve ser coisa de outro mundo. Guia turístico já capotou no local e teve gente que saiu correndo do tour, desesperada. Parece filme de terror, né? Teve uma turma que tentou invadir a cripta em 1999 e, dizem os especialistas, despertou algo que era para ter ficado quietinho lá. Queimaram a largada, né? Depois disso, os relatos de atividades paranormais só aumentaram. A coisa ficou feia. Uns dizem que o Mackenzie ainda protege o túmulo dele, tipo um segurança fantasmagórico. Outros, que ele tá penando, que nunca vai poder descansar em paz. Tadinho. Mas uma coisa é certa. Greyfriars não é só um cemitério. É um portal. E você, teria coragem de entrar? Lá em Louisville, Kentucky, se ergue um baita prédio que um dia representou esperança. E depois, virou sinônimo de terror. O sanatório de Waverly Hills. Construído para tratar vítimas de tuberculose lá pelos anos 1900, o hospital testemunhou a morte agonizante de milhares de pessoas. Com poucos recursos e sem nenhum tratamento eficaz, os médicos faziam cada procedimento sinistro, tipo, tirava costela, furava pulmão e deixava os pacientes em câmaras frigoríficas. Para esconder a quantidade absurda de mortes, os corpos eram levados por um túnel subterrâneo, conhecido como Túnel da Morte. Dá até arrepio, né? Acredita-se que mais de 60 mil almas pereceram naquele lugar. Hoje em dia, ele é considerado um dos lugares mais mal-assombrados dos Estados Unidos, tipo um cenário de filme de terror. Quem visita, conta cada história de arrepiar, aparições de enfermeiras sem rosto, gritos ecoando pelos corredores e portas batendo sozinhas, igualzinho a um filme de terror. Uma figura que aparece bastante é a de um garotinho chamado Timmy, que vive empurrando uma bola pelos corredores vazios. Dá para imaginar? Mas, calma lá, que nem todo fantasma é gente boa. Muita gente sente presenças sinistras, toques gelados na nuca e sussurros pedindo para você ficar. Credo! O hospital é tipo uma cápsula do tempo do sofrimento, onde cada parede guarda a dor de quem se foi. Entrar é moleza. O difícil é sair sem levar alguma coisa agarrada em você. Lá no norte congelante da Suécia, numa cidadezinha chamada Borgvatnet, tem uma igrejinha simples, rodeada por florestas silenciosas. Mas por dentro, ela guarda um dos históricos mais sinistros de atividades paranormais da Europa. A igreja de Borgvatnet foi construída lá no século XVIII,
e desde então acumula relatos de arrepiar. Padres antigos largaram seus cargos depois de noites de puro terror. Um deles contou ter visto uma figura vestida de cinza flutuando pelo quarto. Outro foi atacado por mãos invisíveis, enquanto tentava dormir. Mas o que mais assusta são os sons. Choro de neném vindo das paredes, passos subindo escadas vazias e gritos abafados atrás de portas trancadas. Hoje em dia, a igreja virou uma pousada para os mais corajosos. Quem se arrisca a passar a noite lá costuma ter pesadelos sinistros, sentir falta de ar e ouvir vozes sussurrando orações em línguas que ninguém entende. Tem gente que acorda com arranhões pelo corpo ou sente alguém deitado do lado, mesmo estando sozinho no quarto. Um diário antigo encontrado no porão fala de rituais secretos feitos por padres lá no século XIX. Coincidência ou será que tem caroço nesse angu? Vai ver, essa igreja não é só uma casa de Deus, mas também uma prisão para alguma coisa que nunca deveria ter visto a luz do dia. Ancorado permanentemente em Long Beach, Califórnia, o transatlântico RMS Queen Mary já foi sinônimo de luxo e glamour. Mas, por trás do seu brilho e requinte, escondem-se histórias de arrepiar que fazem dele um dos navios mais assombrados do mundo. Construído nos anos 30, o Queen Mary serviu como navio de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, transportando tropas e feridos. Imagine um cenário digno de um filme de época, tipo Central do Brasil, em alto mar. Milhares de pessoas morreram a bordo, seja por causas naturais, acidentes ou em meio aos combates. Uma colisão com o HMS Curacoa, por exemplo, vitimou mais de 300 soldados britânicos, corpos que nunca foram recuperados, e dizem que suas almas ainda vagam pelo Queen Mary. Hoje em dia, transformado em hotel e museu, o Queen Mary guarda os ecos dessas tragédias. É como se o navio tivesse uma memória, sabe? Igual a casa da Dona Benta, cheia de histórias. Hóspedes e funcionários relatam ouvir passos solitários ecoando pelos corredores vazios, portas batendo e vozes misteriosas chamando por nomes que ninguém conhece. Parece coisa do Saci Pererê. A sala de máquinas é o lugar que mais causa arrepios na espinha, principalmente o compartimento número 13, onde um jovem marinheiro morreu esmagado por uma porta de aço. Uma tragédia, né? Aparições de mulheres com vestidos antigos, dignas de uma novela das 8. Crianças correndo pelos corredores e vultos fantasmagóricos são vistos com frequência nos salões de baile e cabines. Uma das piscinas, hoje vazia, ainda ecoa os risos de uma menina chamada Jackie, que dizem ter se afogado ali, e vez ou outra, aparece chamando pela mãe. Dá até para imaginar a cena, como naquela música Mamãe Eu Quero, do Trem da Alegria. O Queen Mary já não singra os mares, mas continua navegando nas ondas do mistério, carregando os fantasmas de suas viagens, prontos para sussurrar histórias de arrepiar aos ouvidos daqueles que se atrevem a passar uma noite a bordo. Construída sob ordens de Sarah Winchester, herdeira da fortuna das armas Winchester, essa mansão em San José, Califórnia, é um labirinto sem pé nem cabeça. Corredores que dão em paredes, portas que abrem para o nada, escadas que levam direto para o teto. Tudo planejado para despistar espíritos. Depois da morte do marido e da filha, Sarah acreditava estar amaldiçoada pelas almas das vítimas das armas Winchester. Uma médium a instruiu: continue construindo, ou os fantasmas vão te pegar. E ela obedeceu. Por 38 anos sem parar, a casa foi reformada dia e noite, sem descanso. Ela nunca dormia no mesmo quarto por muito tempo.
As paredes cochichavam. Os operários viam vultos os observando. Até hoje, quem visita a mansão diz sentir uma energia pesada, principalmente nos cômodos mais isolados. Um cheiro de rosas acompanha o que muitos acreditam ser o espírito de Sarah. Objetos se mexem, portas batem sozinhas e vozes ecoam entre as madeiras. Existem cômodos secretos e passagens escondidas que nunca foram mapeados. A casa é um ser vivo. E parece que continua crescendo, sozinha. Dizem que as almas penadas ainda vagam por lá, protegidas pela bagunça da arquitetura. E quem se perde, pode nunca mais achar a saída. Lá na região de Limousin, na França, as ruínas de uma vilazinha permanecem intactas, como um lembrete sinistro da crueldade que a gente é capaz de fazer. Em 1944, soldados nazistas massacraram 642 civis, homens, mulheres, crianças, botaram fogo em tudo, casas, escolas, igrejas, tudo virou cinza. Oradour-sur-Glane nunca mais foi reconstruída. Ficou lá, parada no tempo. Foi deixada do jeito que ficou depois do massacre, sabe? Bicicletas retorcidas, camas queimadas, relógios parados. Virou um memorial. Mas tem uma coisa mais sinistra ainda por lá. Quem visita sente logo de cara uma sensação pesada, de opressão. Parece que o ar está mais denso, mais pesado, carregado de um jeito que não dá para explicar. Como se tivesse cheio de vozes presas ali. Dá para ouvir sussurros entre as ruínas. E de noite, dizem que dá para ouvir passos no cascalho. Gritos bem longe, como se o massacre tivesse acontecendo de novo, sem parar. Tem gente que jura que viu sombras de crianças brincando entre as casas destruídas, ou mulheres chorando na igreja, onde tantas foram queimadas vivas. Dá até arrepio, né? O governo nunca mexeu na vila, deixou tudo como está. E não é à toa. Dizem que a terra está amaldiçoada com o sangue dos inocentes, que qualquer tentativa de reconstruir dá errado. Oradour é um lugar que guarda a memória da dor. Um lamento que ficou congelado no tempo. E quem ouve, dizem, nunca mais esquece, mas... No deserto escaldante do Egito, o Vale dos Reis abriga os túmulos de faraós poderosos, mas também carrega uma das maldições mais antigas e temidas da história, a maldição do faraó. Em 1922, quando o arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon, uma série de mortes misteriosas começou a assombrar todos os envolvidos na expedição, tipo uma praga de múmia. Lord Carnarvon, o banqueiro da escavação, morreu meses depois de febre e infecção após um corte de navalha. Pensa na situação. Na hora que ele bateu as botas, todas as luzes do Cairo se apagaram. Coisa de filme de terror, né? Coincidência? Sei não, viu? Cientistas, funcionários e até parentes próximos de Carter sofreram acidentes, pegaram doenças do nada e tiveram mortes inexplicáveis. Parece macumba braba. Dizem que a inscrição na entrada da tumba já avisava: a morte virá com asas ligeiras para aquele que perturbar o sono do faraó. Recado dado, né? Mesmo com explicações científicas, tipo fungos e bactérias antigas, muita gente acredita que a maldição é real, coisa de outro mundo. Até hoje, estudiosos ficam com o pé atrás na hora de explorar túmulos fechados. Vai que, né? E não são só os estudiosos. Tem turista que relata sentir enjoo, tontura, uma vertigem sinistra ao entrar nas câmaras funerárias. Dizem que as paredes vibram com uma energia pesada, energia antiga. Arrepia só de pensar. A cada passo no Vale dos Reis, você não pisa só na areia, não. Você pisa no orgulho de deuses esquecidos,
que estão só esperando a hora de proteger seus segredos milenares. Você chegou até aqui, mas será que saiu ileso? Cada lugar que mostramos hoje é mais do que pedra, terra e madeira. São cicatrizes abertas na superfície do mundo, locais onde o tempo parou, mas o sofrimento continua. Tem gente que diz que tudo isso é coisa de gente supersticiosa, que fantasma não existe, que maldição é coisa inventada. Mas será mesmo? Se tanta gente, em diferentes culturas, em épocas diferentes, relata os mesmos sussurros, os mesmos vultos, os mesmos arrepios, talvez o invisível esteja mais perto do que a gente imagina. A pergunta que não quer calar é: você teria coragem de visitar algum desses lugares? Dormir em uma cela abandonada? Caminhar por uma floresta da qual ninguém volta? Ou entrar em uma igreja de onde até os padres saíram correndo? Conta pra gente aqui nos comentários qual desses lugares te arrepia mais, ou em qual você não pisaria nem a pau. E se quiser mais listas sinistras como essa, já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, antes que ele toque sozinho. Este foi mais um mergulho no lado oculto do mundo. Até o próximo vídeo. Se você conseguir dormir até lá.